Brasil. Eu sou o Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Horizon Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma descoberta recente que pode revolucionar a indústria de energia eólica sob o ponto de vista da sustentabilidade, a recuperação de materiais das pás das turbinas eólicas. Para isso, conto aqui mais uma vez com a presença de Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? Oi, pessoal, tudo bom? Vamos nessa! Bom, Hudson, a gente, nos últimos episódios, a gente tem falado bastante sobre as pegadas ambientais que diversos movimentos da transição energética podem gerar, né? Como a gente pode mitigar esses impactos. E pelo que a gente tem observado, né, é um desafio que ele aparece em diversas pontas dos movimentos de transição energética, inclusive na produção de energia eólica, que é o tema de hoje, e que também é das principais promessas de energia limpa e renovável, né, como a gente já sabe. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto aí para a gente abrir nossa conversa de hoje. Legal, Tomás. Acho que a gente podia começar explicando como é que é gerada, né, quais são os componentes, a infraestrutura por trás da geração de energia eólica. Você, quando vai fazer a geração eólica, você tem aquelas torres, aqueles grandes cataventos, eles são divididos em três grandes principais partes. A torre, propriamente dita, né, que segura lá o rotor que gera energia eólica. A nacelle, que é todo aquele bloco que fica ali no meio, né, do catavento, tem o motor, todas os componentes, né, que fazem a geração de energia propriamente dita, e as pás, que fazem girar a nacelle, gerar o rotor dentro da nacelle e com isso gerar energia elétrica. Para ter uma ideia, também é importante dizer o quanto essa tecnologia evoluiu. As torres eólicas mais antigas, onshore, né, que eram instaladas em terra, elas mediam cerca de 30 metros, algumas delas ainda estão em operações, porque elas duram décadas, né, essas pás. E as offshore, hoje, que são instaladas no mar, onde você tem um vento, né, muito mais potente e constante, elas passam tranquilamente hoje de 100 metros. A gente está falando aí de um prédio de 30 andares, a altura de uma torre dessa. No final de junho, agora, a Three Gorges Energy, que é uma empresa chinesa, instalou a maior torre, né, a maior turbina eólica do mundo. É uma turbina de 16 megawatts, que foi instalada no topo de uma torre de mais de 150 metros. Né? O rotor todo, incluindo as pás, chega a 260 metros. Então, você está falando aí de algo ser de quase 10 vezes o tamanho das antigas, né? Das turbinas eólicas antigas. Está falando aí de um prédio equivalente de 45 a 50 andares. Né? Então, realmente, uma turbina dessa, né? Um conjunto desse, com torre, nacelle e pá, é capaz de abastecer 36 mil residências, né, chinesas, né, dos padrões de consumo chineses. Né? E o que é interessante nesse ponto que a gente estava conversando aí sobre os materiais e sustentabilidade? Né? Cada turbina dessa, ela se mantém em operação durante cerca de 30 anos, às vezes até mais do que isso, girando 30 vezes por minuto. Então você imagina uma pá que faz uma volta, algo de 100 metros, dando uma volta a cada 2 segundos durante 30 anos. Então o desgaste é muito grande e no final disso tudo, quando ela não está mais operacional, você tem que pensar no descarte. Como é que você descarta uma torre que tem a altura de um prédio de 45 andares, uma pá, cada pá dessa tem cerca de 100 metros de comprimento, como é que você descarta tudo isso? E as pás, especificamente, elas são feitas de um material que é difícil de reciclar e geralmente acaba parando, né, gerando uma quantidade muito grande de lixo que vai parar em aterro sanitário, porque você não consegue fazer essa reciclagem. Para ter uma ideia do tamanho desse problema, a gente tem uma estimativa aí que as torres, né, que vão começar a ser descomissionadas agora, ou seja, sair de operação, elas vão gerar cerca de 43 milhões de toneladas só de pás até 2050. Então é um problema ambiental, né? Se por um lado a gente tem uma energia limpa, renovável, né, que consome nada além do que vento para ser gerada, por outro você pode ter um passivo ambiental muito grande
se você não conseguir reendereçar esses componentes que fabricam as torres eólicas, né, a energia eólica. Mas aí a gente pode conversar um pouco mais sobre as perspectivas aí, né, daqui para frente. Mas eu acho que é importante esse contexto geral de como é que a infraestrutura de energia eólica é colocada e qual o tamanho do problema do ponto de vista ambiental. Exato, acho que até para a gente tentar entender o tamanho do problema, né, e a importância também que você já comentou dessa indústria de energia eólica, aí qual que é a escala, qual que é o impacto, né, ou até mesmo o tamanho dessa indústria hoje? Tomás, hoje a indústria eólica é uma das principais indústrias de energias renováveis instaladas no mundo, né? Ou seja, é uma energia que conseguiu se tornar relativamente barata, né? Uma energia renovável relativamente barata, e hoje a gente tem cerca de 1 terawatt de capacidade instalada global, né? Então, e a previsão é que a indústria de eólica offshore, que é esse conjunto específico que é instalado no mar, cresça 7 vezes até 2032. Então, a gente está falando em menos de 10 anos aí, um crescimento de 700%. Isso é muito impulsionado por algumas coisas, né, esse crescimento da eólica offshore. Inclusive pela própria migração das indústrias de petróleo para esse que já tem experiência em exploração de petróleo offshore, então uma série de tecnologias de você operar no meio do mar a longas distâncias podem ser utilizadas aí também para fazer a manutenção e operação de eólicas offshore. Então essa indústria, mais daqui do que a onshore. E as eólicas offshore tem uma vantagem também adicional, é que você não tem um relevo geográfico, né? Quando você instala a eólica onshore, né, em terra, o caminho do vento, né, e todos os fluxos, eles são mais inconstantes porque você tem acidentes geográficos, né, uma colina, uma montanha, né, algum tipo de prédio, algum tipo de construção por perto. Quando você instala offshore, não, é completamente plano, limpo, então o vento ali nas eólicas offshore, ele é mais potente e constante, o que faz com que você tenha equipamentos, infraestruturas maiores e mais potentes, né? Então isso é interessante. Também é legal falar de um pouco dos números de liderança. O que a China tem feito, né, nessa área é impressionante, né? No ano de 2022, metade de toda a capacidade eólica instalada no mundo foi feito na China. A China instalou 37 gigawatts em 2022, sendo que 7 gigawatts desses 37 foram em geração eólica offshore, né? Ou seja, instalação no mar. Para eles terem como uma referência desse número, né? Ou seja, a China instalou em 2022 37 gigawatts. A capacidade instalada do Brasil inteira, de todos os anos, é 26, é menos do que isso, né? E o Brasil é um país que realmente também tem investido relativamente bastante na área de eólica, né? De geração de energia eólica, com mais de 900 parques eólicos instalados. Então, eu acho que esse panorama é legal, e também eu acho que é interessante a gente fazer um link com quem são esses grandes players de infraestrutura, né? Você está falando, quando você fala da torre, são atores muito ligados à construção civil, com tecnologias, né, de construção civil. As pás, como eu te disse, é um material, né, que acho que vale a pena até te explorar um pouquinho mais depois, mas que é feito basicamente de plástico, epóxi e fibra, né, e tem outro tipo de fabricante. E você tem as grandes empresas, né, as grandes fabricantes de motores elétricos, né, atuando nisso, né? Então você tem a própria General Electric, né, a GE, a Siemens, a Vestas, que aí é uma focado em desenvolvimento de turbinas eólicas, a Nordex, a Enercon alemã, e uma grande empresa brasileira, né, também, que é a WEG, que ela faz também turbinas de aerogeradores, né, uma empresa de motores elétricos que tem sido bastante atuante, né, e crescido bastante nessa parte de turbinas eólicas. Então, acho que esse panorama é importante para a gente situar o tamanho do potencial da energia eólica e também o tamanho do problema, caso isso se torne um passivo ambiental, né? Maravilhoso. Então, assim, se a gente pegar, né, ligar, criar um contexto aí entre
as duas respostas que você deu, né? Falando sobre os processos, falando sobre o cenário, o próprio crescimento desse setor, a gente não precisa fazer muita conta para avaliar o impacto que esses resíduos deixados para essa cadeia de energia eólica podem deixar, né? E aí, se a gente pensar nisso, e já entrando aí também dentro do principal tema do nosso episódio de hoje, quais seriam as novidades que a gente tem para reduzir ou até para tentar eliminar essa pegada, né, deixada por esses resíduos de material que a gente tem isso, né, que o material precisa ser feito dentro para ser muito resistente, né, e ao mesmo tempo a gente tem uma escalabilidade muito grande que está aí levando esses resíduos basicamente para aterro sanitário, né? Então, o que a gente pode fazer para tentar começar a resolver esse problema? Legal, Tomás. Essa questão, né, dos resíduos, acho que vale a pena a gente abordar aqui especificamente as pás, né? Eu acho que a turbina é um motor elétrico, né? A torre ela é feita por uma série de materiais de construção civil e acho que caberia um outro episódio inteiro para a gente falar, mas focando nas pás eólicas, hoje você tem pás fabricados com uma série de materiais diferentes, né? Fibra carbono, algumas aramidas, Kevlar, mas a grande maioria é feita com a mistura de poliéster e epóxi com fibra de vidro. Então esse é o material que a maior parte das pás são fabricadas hoje por uma combinação aí de custo e durabilidade, né? Eu acho que faz um bom trade-off aí. E aí, eu acho que no assunto de hoje, né, que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais, é uma pesquisa publicada recentemente lá na Nature que fala sobre algumas alternativas para reutilização do material usado nessas pás, ou seja, para que essas pás não acabem em aterros sanitários, né? Então, essa pesquisa ela fala de um novo processo químico que ela consegue desmanchar a fibra de vidro e reaproveitar a fibra de vidro utilizando uma parte do epóxi, né? Hoje, esses materiais, quando eles são fabricados, eles ficam muito misturados e você não consegue separar e não consegue reciclar, como você faz, por exemplo, com garrafas de plástico, né? Com alguns materiais que são feitos de um material único, né? Ela é feita disso. Então, essa pesquisa ela fala de como você usa alguns tipos de catalisadores para separar os elementos constitutivos primários do material que é feito as pás eólicas, né? Então, uma pesquisa feita pela Universidade de Aarhus, liderada por um pesquisador, né, que tem um nome super complicado, né, o Troels Skrisdrup, ele desenvolveu um processo que aquece todo o material e coloca exposto a um tipo de catalisador que varia aí de um período de 16 horas até vários dias e consegue desmanchar e separar esses materiais para eventualmente serem reaproveitados depois, principalmente as fibras de vidro, né, e as fibras de carbono que são colocadas aí misturadas com epóxi. Então, essa perspectiva desse processo novo, publicado nessa pesquisa, abre a possibilidade de você aproveitar aí aquilo que a gente falou no início do episódio, os 43 milhões de toneladas de resíduos que vão ser utilizados só pelas pás eólicas, né? Isso é um potencial muito grande, tanto de evitar esse passivo ambiental, como até de um novo mercado, né? Ou seja, porque quando a gente discute tanto a pegada de carbono quanto o custo dessas energias eólicas, você coloca sempre em perspectiva o ciclo completo, né? Então, se você conseguir reaproveitar economicamente essas milhões de toneladas das pás, você reduz substancialmente o custo total do ciclo de implementação da energia eólica como um todo, né? Uma boa comparação que a gente pode fazer nesse sentido é o salto que a SpaceX deu ao reutilizar o foguete, né? Ou seja, antigamente os foguetes eram descartados, para fazer uma viagem espacial você perdia o foguete, então você tinha todo o custo. Quando você consegue reaproveitar, você diminui o custo por lançamento, que você consegue reaproveitar. E aí também vale sempre a pena resgatar, né? Porque sempre energia e sustentabilidade andam juntas, né? Existe uma diferença aí entre reciclar, reutilizar e reduzir, né? Que são os 3 R's aí ligados à sustentabilidade, né? A gente está falando aqui de um processo que permite reciclar e eventualmente até reutilizar
o material utilizado nas pás eólicas, né? Então acho que essa perspectiva é muito interessante, né? Mas aí, como você comentou, terminou de falar agora, a gente tem uma perspectiva, né? Mas o quanto você acha que a gente pode ficar otimista em relação a essa perspectiva especificamente, né? Porque também outro assunto que sempre pinta aqui nas nossas conversas é justamente esses desafios, né? De você implementar esses breakthroughs, essas inovações em soluções de larga escala e que além do alcance elas sejam financeiramente viáveis também, né? Nesse caso, como é que você enxerga esse potencial? Mas esse é um excelente ponto que quase sempre é o grande problema quando você está falando aí dessas novidades, das inovações no setor de energia, né? Embora a perspectiva tenha sido muito positiva nesse processo de separação dos materiais, um desafio enorme é exatamente replicar em larga escala, né? Porque você vai ter que levar milhões e milhões de toneladas das pás para algum lugar ou implementar ali perto dos parques eólicos uma estrutura capaz de processar milhões e milhões de toneladas de material. Então isso é um desafio enorme do ponto de vista técnico-científico, ou seja, como é que você consegue montar estruturas capazes de processar grandes quantidades de materiais, quanto do ponto de vista logístico, né? A gente acabou não falando um pouco disso, mas o transporte dessas pás eólicas é um desafio logístico enorme. Quem quiser olhar no YouTube buscando transporte de pás eólicas, assim, são caminhões enormes, completamente especializados. Tem um problema de rota, né? Porque imagina você colocar algo de 100 metros fazendo uma curva, então tem estradas que você de fato não consegue transportar a pá eólica até aquele local, né? Porque tem uma curva de um determinado ângulo que o caminhão, né, e a pá não consegue fazer, ela tem que ser transportada inteira. Então você tem esses problemas técnico-científico e de logística, né, que precisa ser superado para poder fazer isso, a não ser que você consiga montar estruturas que você separe esse material em loco. Então tem uma outra questão de custo, né, de instalação, mas eu acho que é um problema que precisa ser debatido. Como você tem várias rotas tecnológicas sendo desenvolvidas, a gente falou de uma dessa pesquisa recente aí da Nature, mas tem outras sendo desenvolvidas, eu acho que as perspectivas são muito animadoras, porque você pode, de fato, né, e como você está usando as pás eólicas para reutilização, você pode eventualmente nem processar no lugar, mas você pode picotar ela em pedaços menores e transportar para regiões maiores, né? Geralmente essas áreas geólicas, elas são concentradas, né, onde tem ventos em regiões específicas, então você pode pensar na questão logística por ali, por perto. Então acho que é animadora, né? Sobre essa rota específica dessa pesquisa, um obstáculo substancial para a operação comercial é o catalisador, que é utilizado nessas reações de separação. Para essa pesquisa especificamente, né, os pesquisadores usaram um material raro chamado rutênio. Então, é um material raro, né, então é caro e raro, então você precisa utilizar grandes quantidades dele para processar grandes quantidades de material. Ele não é consumido na reação, mas é difícil recuperar, porque ele fica impregnado com os outros componentes e você tem que depois fazer um outro processo de separação para poder pegar esse catalisador e, de fato, reutilizar, né? Então, de maneira resumida, eu acho que as perspectivas são animadoras, principalmente por essa pesquisa e por outras pesquisas que estão sendo feitas ligadas ao reaproveitamento dos materiais das pás eólicas, mas no estágio em que essas pesquisas estão, o desafio logístico e comercial ainda precisa ser superado e debatido por essa pesquisa e por outras que estão andando na mesma direção. Bom, como você falou, energia eólica, né? Acho que é a primeira vez que a gente fala, né, especificamente sobre essa indústria aqui no podcast, mas com certeza a gente vai falar várias vezes de novo, né? É um assunto que vai ser muito recorrente aqui. Então, até para a gente aí começar a pensar, né, nesses ganchos aí, sem dar spoilers no que vem pela frente,
Eu queria que você falasse um pouco também sobre umas perspectivas gerais para o setor, né? Não só como potencial, mas também sempre aí pensando no que a gente tem falado muito, nesse trade-off, né? Entre impacto gerado pela própria solução e sobre os benefícios que ela pode trazer, né? Como é que você vê aí a evolução desse movimento, dessa relação em geral dentro aí da cadeia de energia eólica, para agora e para os próximos anos também? Legal, Tomás. Como você mesmo disse, né? A gente não vai dar tanto spoiler sobre os próximos temas, mas sem dúvida a gente vai voltar a falar bastante aqui de energia eólica. Realmente é uma fonte de energia renovável bastante promissora por várias razões, né? A gente falou bastante aqui sobre essa questão do reaproveitamento das pás, mas também tem uma série de pesquisas que eu acho que vale a atenção aí dos nossos ouvintes sobre os processos de reciclagem, né, e reaproveitamento também das torres, que são muito ligados ao reaproveitamento de materiais da construção civil, dependendo da tecnologia que é utilizada na construção da própria torre, e também das nacelles, né, dos rotores, das turbinas eólicas propriamente ditas, né, algumas delas são sendo retrofitadas, né, também para utilização depois do, do, do seu ciclo de vida, né, natural. Então, olhando aí os três grandes componentes da energia eólica sendo reutilizados, reaproveitados para diminuir a pegada ambiental como um todo. Eu acho que também vale super a pena prestar atenção no movimento das empresas petroleiras nesse tipo de energia, né? Várias dessas empresas petroleiras têm se reposicionado como empresas de energia mais ampla, entrando em outras áreas, em outros tipos de fonte de energia, a maior parte delas renováveis, e a eólica offshore é, sem dúvida, muito, muito, muito promissora. Por quê? Porque eles reaproveitam o conhecimento de operação offshore para óleo e gás para as indústrias para a indústria de geração de energia eólica, né? Tem um estudo muito legal do MIT, fala sobre o Atlas da Complexidade. Ele fala que ele faz a comparação de evolução tecnológica baseado no que você já sabe hoje. Então é muito mais fácil você, para uma empresa de óleo e gás, dar um salto para a eólica offshore do que para uma tecnologia ou para um tipo de fonte de energia que não utiliza nenhum dos conhecimentos já dominados pela indústria, como, por exemplo, solar distribuída, por exemplo. Então, acho que esse movimento é grande porque a indústria petroleira tem bilhões e bilhões de capacidade de investimento. Então, a gente sempre, na hora de considerar a transição energética, tem que considerar os atores que hoje estão, né, atuando. Então, acho que vale super a pena dar uma olhada nisso. Então, acho que esses dois movimentos, né, ou seja, os movimentos de reciclagem, reaproveitamento dos outros componentes da energia eólica, vale a pena atenção, e o movimento que as indústrias de óleo e gás estão fazendo na área de eólica offshore. Acho que seriam dois movimentos aí importantes para ficar de olho aí para os próximos anos. Bom, Hudson, a conversa, como sempre, está muito boa, mas estamos aqui já correndo contra o tempo. Então, eu já vou chamar o Energy Beats. Vamos lá? Momento Energy Beats. Tomás, no Energy Beats de hoje eu gostaria de deixar uma dica, né, para quem quiser se aprofundar, na verdade quiser se divertir com o assunto de energia eólica. Eu vou falar de um filme que a gente até já mencionou, acho que no episódio anterior, né, mas eu não podia deixar de citar esse filme nesse episódio que a gente fala sobre energia eólica, que é o